o pessoal que tem aquela gripe habitual, aquele resfriado habitual, que já está acostumado com ele, sem diferença de sintomas já do que ele já conhece, não precisa procurar o serviço de saúde, tá? A necessidade de procurar o serviço de saúde, especialmente se aquela gripe que ele está sentindo é bem mais forte do que a habitual que ele já está acostumado a ter. E especialmente, se tiver mais de 48 horas de quadro febril, é outra indicação de procurar o hospital, tá? E a maior de todas, se estiver apresentando, além da febre, além da prostração, falta de ar. Esse é o principal, né, doutor Diá? Isso, o principal sintoma de gravidade, vamos dizer assim, a falta de ar, tá? Diz uma coisa, doutor. A pessoa que acabou de ser contaminada pelo vírus, ela começa a transmitir a alguém imediatamente? É assim essa transmissão, doutor? Isso também é uma coisa muito importante de se conhecer. Em geral, essas pessoas que a gente chama no período de incubação, tá? Que é quando elas já estão com o vírus, mas ainda não passaram a desenvolver os sintomas, elas são que estão com menos cuidado, vamos dizer assim, então são mais fáceis de carregar o vírus para outras pessoas. Tá? Essa falta de sintoma causa uma falsa sensação, ou uma sensação de fato, de que não está doente. E aí a pessoa vira uma potencial transmissora e carreadora para as outras. Deixa eu agradecer aqui, tem um pessoal chegando aqui, ó, Darlan Zurk, Toninha, escritor Maurício, Cássia de Jesus, o secretário de saúde lá de Nova Açores, Bahia, Nordeste Baiano, Ernesto Júnior, está aqui com a gente. Ele fala o seguinte, doutor, em relação à curva epidemia no Brasil, quando o doutor acha que alcançaremos aí a pior fase? Olha, isso vai depender muito aí do que vai acontecer com as nossas medidas de restrição e isolamento social, até quando elas vão durar e qual a intensidade que ela vai durar, tá? Pela curva que a gente está vendo hoje, a gente acredita que o pico epidêmico se dará entre as próximas 2 a 4 semanas, tá? Mas isso pode se estender a depender do que vai acontecer aí com os isolamentos sociais, com a abertura dos comércios, a abertura da circulação das pessoas. Tá? Então, é uma conta que é difícil de fazer, a gente vai ter que aguardar um pouquinho ainda, tá? O Maurício Rachid pergunta, a ausência de paladar e olfato junto com a ausência de ar são sintomas perigosos? Não que sejam sintomas perigosos, mas são sintomas, isso aí tem um nome técnico, se chama anosmia, é um sintoma de possível infecção pelo coronavírus, tá bom? Não é um sintoma que é sinal de gravidade, mas é um sintoma que pode ser o único, inclusive, o único sintoma presente em algumas pessoas que estão infectadas pelo coronavírus. Doutor, deve ter acompanhado os números divulgados hoje, 299 mortes, 7.910 casos confirmados no Brasil. Você acha que o Brasil pode chegar ao pico de Estados Unidos, Itália, aí, mais ou menos? Olha, estamos subindo, né? Vamos dizer assim. Essa curva de crescimento é esperada, tá bom? Inclusive, é mais ou menos o que estava sendo projetado pelo Ministério da Saúde. E eu acho que talvez aqui no Brasil a gente tenha começado as medidas protetivas um pouquinho mais cedo que em outros países, tá? Agora, resta saber o quanto nós vamos sustentar essas medidas, tá? E quanto isso pode avançar. É outra questão também que só o tempo vai nos dizer, tá? Você vê, então, por esse lado aí, que o Brasil se antecipou nas medidas protetivas? Não se antecipou. Eu vou dizer que o mundo inteiro se atrasou, tá? Com as medidas protetivas. E pelas características de cuidados que o Brasil tem em relação aos outros países, vou citar os exemplos principais, que é a Itália, a Espanha na Europa e agora os Estados Unidos. Talvez o Brasil tenha começado alguns dias antes, tá? Que pode fazer diferença na curva final lá para frente. Doutor, me diz uma coisa, você deve ter acompanhado aquele vídeo do doutor Drauzio Varela, dia 30 de janeiro, em que ele diz
que é só uma gripezinha e que não aconteceria, por exemplo, o fato desse isolamento social todo. Também foi um erro aí de análise? Olha, é difícil. Agora, depois de passado algum tempo, fica fácil a gente querer julgar, né? Ou fazer alguma outra coisa a respeito de dizer se ele errou ou não, tá? O fato é que a doença é diferente, a doença pegou o mundo de surpresa. Se ele errou dizer isso, hoje a gente sabe que ele errou, mas demorou muito para decretar uma pandemia mundial, tá? E possibilitou o alastramento do vírus em continentes. Então, assim, não é uma gripezinha comum, tá? Pelas suas características, é um vírus novo, é um vírus de disseminação extremamente rápido, tá? Então, hoje a gente sabe disso, né? Mas na época, muita gente considerava que era apenas uma gripezinha assim, tá? Estavam errados. O Maurício Rachid diz aqui, em relação ao medicamento de tratamento da malária, que está tendo resultado ou é balela de laboratório? Você tem algum conhecimento sobre isso? A cloroquina e seus derivados, né, que são aí a ponte principal de estudos, tá? Tem bastante trabalho saindo, tem muito trabalho na França saindo a respeito de ser possivelmente ajudar, tá? Não é nada definitivo e conclusivo, mas não são só eles que estão sendo testados, tem diversos outros medicamentos novos, tem medicamento que foi testado no combate ao ebola, que está sendo usado agora, vendo se traz algum benefício. Tem outros remédios mais antigos, até que a gente tratava HIV e nem usa mais, que já foram testados também. Enfim, aí também precisamos um pouquinho mais de tempo para entender e achar alguma coisa que seja de fato, mais eficaz. Como eu disse, é difícil tratar vírus, tá? Vírus é um serzinho muito simples, que é difícil achar um mecanismo de destruí-lo. Ernesto, secretário de Saúde, está aqui. Perfeita explanação. Vamos replicar essa informação de isolamento social e domiciliar, quando possível, o nosso melhor remédio. Aproveitando a mensagem aqui do Ernesto, aqui, secretário de Saúde de Nova Bahia, doutor, eu te pergunto, esse isolamento social que está aí é o suficiente ou o senhor acha que que os governantes deveriam tomar uma atitude mais até radical, de certa forma? Eu não estou dizendo igual o presidente do país asiático agora, que diz que a polícia tem que atirar para matar em quem sair à rua aí. O senhor é a favor de alguma outra restrição mais severa? Não, eu acho que assim, do jeito que está sendo feito e proposto, eu acho que está suficiente, tá? As medidas de lockdown que se diz, né, de intervir com força militar, força policial, eu acho que a gente não precisa disso ainda nesse contexto. Aliás, aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, a gente está percebendo que isso está sendo efetivo, tá? Agora, é uma conta difícil de fazer, né? Quando a gente fala de economia versus saúde. Eu, como médico, obviamente, vou sempre falar a favor da saúde. O isolamento que a gente está sendo feito, nesse momento, a medida faz efetiva. E quanto mais tempo perdurar, provavelmente melhor será. Agora, onde que essa conta fecha, realmente eu não sei, se a gente levar em conta o lado econômico do país também. O Leonardo Pereira diz aqui que esse médico é melhor. Tá bem, viu, doutor? Você tá bem aí, ó. Já pode até se candidatar, já recomendo aqui. Já pensou? Não é? O Vervoort, que eu não sei. E ela diz aqui, quanto tempo o vírus vive no organismo? Vive dentro do nosso organismo, ela quer dizer, né? Potencial de transmissão. Acho que ela quis dizer isso. Isso também vai depender, tá? Deve Depende ser. muito da relação a relação do organismo com o seu sistema imunológico e o padrão do vírus, tá? Pessoas com sistema imunológico sem nenhum problema, jovens, competentes, tendem a clarear esse vírus, ou seja, eliminar esse vírus do organismo de uma maneira mais rápida. Algumas crianças imunossuprimidos tendem a permanecer carregando esse vírus por mais tempo. A gente acredita hoje, o padrão que a gente fala de isolamento, esses 14 dias, é o tempo que a gente considera no momento máximo de poder de alguém com um vírus poder fazer essa transmissão. Gleice está dizendo aqui, vale lembrar que a hidroxicloroquina tem efeitos colaterais sérios, é isso, doutor? Quais são?
ela tem toda a razão em dizer isso. Tá indiscriminado de hidroxicloroquina pode levar a efeitos colaterais gravíssimos até a morte, porque o principal efeito colateral dela são os efeitos cardiológicos, tá? O potencial de levar a arritmias cardíacas que podem ser malignas e fatais. Tá? Então, seu uso, que a gente fala, tem que ser com orientação médica, não é chegar na farmácia e tomando cloroquina, hidroxicloroquina por causa de qualquer quadro gripal. O Maurício aqui, óbvio que ele está brincando, perguntando se beber ajuda em alguma coisa. Ajuda na contaminação, né? Por causa dos copos, né, doutor? É, mais ou menos isso, né? Um carreador potencial. Doutor, outra coisa aqui, Formiga do Carmo diz isso, Gleice. O pessoal está saindo e comprando todas as caixas do remédio aí e não sabe os efeitos colaterais. A Pris diz aqui, uma pessoa que contraiu o vírus e foi curado, pode voltar a contrair novamente? Obrigado, Pris. Uma pergunta importante essa daí, viu, doutor? Essa pergunta é importante mesmo, né? E a gente acredita que a pessoa infectada pelo coronavírus, ela vai ficar imune à doença, tá? O que aconteceu em muitos lugares, e que é objeto de estudo também, de maior entendimento, é que muitas pessoas consideradas curadas fizeram exames posteriormente, o PCR, né, que é o padrão ouro de diagnóstico, e ele acabou detectando o vírus, tá? Mas isso provavelmente é uma reação que a gente fala, restos do vírus que não são capazes de causar doença, eles são inviáveis e acabou sendo amplificado pela metodologia do teste, tá? Entendi. Doutor, alguma vacina aí? O senhor está acompanhando o desenvolvimento de algum remédio, alguma vacina? Bom, dos remédios a gente já falou, né? Tá se buscando alguma alternativa aí, se entendendo, se estudando muito para buscar algum medicamento que possa causar alguma eficácia comprovada. E com relação à vacina, a primeira coisa que fazem numa questão dessa é correr atrás de uma vacina. Tá? E o problema é que é um processo que não é para agora, tá? Tende a demorar de 1 a 2 anos para ter vacina disponível para a população. Tá? Então, é uma coisa que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ter ainda. Eu perguntei de barba, de higiene e tudo, mas deixa eu fazer uma outra pergunta também relacionada às mulheres, né? As mulheres gostam de deixar a unha grande. As mulheres também têm que cortar a unha para evitar ali a contaminação, doutor? Te botei uma fria, hein, agora? A questão da unha serve para todo mundo manter as unhas bem aparadas, né? Porque no processo de higienização das mãos, se você tem uma unha muito grande, é difícil de alcançar lá por dentro dela. Então, é mais difícil você ter uma higienização efetiva das mãos, tá? Lembrando que para lavar as mãos existem uns certos passos, né? Não é só fazer assim como muita gente faz, tá? E faz parte a lavagem das unhas também. Eu sei que eu não te coloquei numa fria, porque você é casado com um infectologista, então você não precisa chegar e falar isso para ela, né, doutor? Não, ela sabe, é mãe de recém-nascido e corta até a unha do bebê. Doutor, qual é a mensagem que o senhor passaria, que você passaria para as pessoas que, de certa forma, também estão em pânico aí? Você, como infectologista, como um conhecedor profundo da causa e do potencialismo da contaminação, qual é a mensagem que você passa para as pessoas? De fato é um momento difícil para todo mundo, um momento difícil que todos nós estamos vivendo, né? A gente, como infectologista, a gente sempre escutou histórias de epidemias, né? E quando a gente está vivendo isso na pele, a gente começa a ver o lado real da história, tá? As pessoas devem fazer, dentro do possível, manter o isolamento social, a restrição social, tá? Sempre realizar as medidas de etiqueta respiratória, que tanto se preconiza, está sendo amplamente divulgado na e outros meios de comunicação, tá? E muita paciência e muita calma, que com certeza em breve a gente retornará nossas vidas ao normal, tá? Mas o momento agora é de cautela e de cuidado. Uso das máscaras, doutor, tem muita gente aí saindo com máscara para tudo quanto é lado. Quem deve e quando usar máscara?
Isso, aí você citou um assunto que tá gerando polêmica e controvérsia em tudo quanto é lugar. Sim. A questão do uso da máscara, tá? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o uso indiscriminado de máscaras, tá? Seja a máscara cirúrgica, aquela normal, que a gente vê as pessoas andando na rua, aquela outra máscara mais especial, que a gente chama de N95, PFF2, ela é muito importante para proteger as pessoas que estão mais expostas aos vírus, tá? Que são, no caso, hoje, os profissionais de saúde, os enfermeiros, médicos, auxiliares, fisioterapeutas, tá? E a gente está num momento difícil, inclusive o ministro da Saúde citou ontem a dificuldade de adquirir esses EPIs, está faltando. Então a gente tem que ser muito racional no uso deles, tá? Quem deve usar máscara no seu dia a dia, no seu cotidiano na rua, tá? São as pessoas que por um acaso estão com algum sintoma respiratório e têm uma necessidade iminente de sair de casa, tá? O ideal é que elas não saiam de casa, mas precisa, não tem Ah, jeito, as pessoas devem usar máscara. Outras pessoas que devem usar máscara, por acaso, alguém que está cuidando dentro da sua casa de alguém doente, com alguém com sintomas respiratórios. Tá? A pessoa também tem que se proteger como se fosse um profissional de saúde. Tá? As pessoas do grupo de risco também não devem sair, mas nesse caso, se forem sair das suas casas por algum motivo muito especial, também seria importante usar a máscara, tá? outra coisa, doutor, digamos que eu já com sintomas, digamos que eu conheça o meu organismo e esteja com os sintomas de gripe. O ideal é usar máscara, mas como eu me comporto, por exemplo, dentro da minha casa? Digamos que eu não tenha como ficar isolado num quarto, tenha que ter contato ali próximo das pessoas. Qual é a recomendação? Isso é agora a gente é um problema que a gente vai ver em grande parte do Brasil, porque tem grande parte das grande número de pessoas em poucos cômodos, né, aglomeradas, vamos dizer assim. A internet hoje está complicada, né, doutor? Tá me ouvindo agora? Não tá fácil não. Tô escutando. Olha que nunca aconteceu isso ainda, a gente perder esse contato. Mas você estava respondendo aí, eu gostaria que você terminasse a sua pergunta, sua resposta. Então, isso. Então, como eu estava dizendo, com relação a objetos de uso comum, evitar ao máximo o compartilhamento, sempre ter uma higienização mais superfícies de contato comum dentro da casa e tentar dormir em cômodos separados e mantendo a casa muito bem ventilada. Tá? Se não tiver jeito de ficar sozinho ou das outras pessoas terem o contato junto, aí sim a pessoa está apta a usar a máscara como uma forma de proteção. É importante sempre evitar o uso de compartilhamento de objetos comuns, você tem exemplo de talheres, canetas e afins, tá? Higienizar locais com bastante frequência, que tem o uso comum, por exemplo, mesas, quando as pessoas comeram no mesmo ambiente, etc. E manter sempre a casa muito bem ventilada, janelas sempre muito bem abertas. Tá? O paciente que está com sintomas respiratórios deve preferencialmente dormir num cômodo separado dos demais componentes da casa. Tá? E no caso da pessoa estar doente, ela pode sim usar a máscara cirúrgica como maneira de evitar a menor propagação possível de gotículas aí que possam carregar o vírus. A pergunta aqui da Lisandra, ela diz aqui, por que as crianças são menos afetadas pelo vírus, doutor? O que os trabalhos mostram, né, que possivelmente as crianças, por ter um sistema imunológico, entre aspas, mais fraquinhos do que o do adulto, tem um lado positivo dele, tá? Disso aí. Porque nem sempre a doença é causada especificamente pelo vírus. Doutor, eu acho que o senhor respondeu aí as principais perguntas sobre esse caso aí. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final aí, como infectologista para as pessoas. Isso, vamos ficar em casa, gente, o momento requer isso, tá bom? Então, respeitar esse isolamento social o quanto for possível. Eu sei que não é legal, eu sei que é estressante, tá? Acho que além do infectologista, o psiquiatra deve estar trabalhando muito ultimamente, tá? Principalmente por telefone, porque não é fácil. Tá? Mas é o Sim. que a gente tem que fazer agora. Tá? O vírus entrou no Brasil, tá? Como entrou no Brasil, não temos o que fazer. A medida principal
que está às nossas mãos essa restrição social agora. Isso com certeza vai ter um impacto muito importante daqui a algumas semanas, tá? Naquela famosa curva epidemiológica Sim. que vai ter. Tá? Então, vamos respeitar o isolamento social, vamos ficar quietinho em casa dentro do possível, tá? Isso vai passar, tá? Vai passar, em breve nós vamos voltar às nossas vidas ao normal, tá? A vida vale mais do que a economia, vamos tocar o barco que no final dá tudo certo, se Deus quiser, tá bom? Doutor, muito obrigado, viu, por atenção. Agradece a esposa lá, ela que me passou o teu contato lá. Felicidade para o seu bebê também aí, que ele fique tranquilo, livre de tudo isso aí. E obrigado pela atenção, viu, doutor? Eu que agradeço o convite, vou mandar um beijão aí para Ana Cláudia, minha esposa, meus pais que estão lá em Minas, eu estou sozinho aqui, abandonado, mas não tem problema, loguinho eu vou lá buscar eles, tá bom? Obrigadão. Depois a gente vai colocar esse vídeo no YouTube e eu te mando o link também para você assistir. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a todos que nos acompanhou até agora. Hoje foi o doutor Paulo Carvalho, infectologista. Eu volto amanhã. Grande abraço, pessoal.